Para comentar os jornais está connosco Nuno Tiago Pinto, jornalista da revista Sábado, que publicou o livro Os Combatentes Portugueses do Estado Islâmico, que tem uma sessão de lançamento logo no Porto. Muito bom dia, Nuno. Já vamos mais daqui a pouco ao livro. Começamos pelos destaques da imprensa desta manhã. O que é que te chamou mais a atenção? Bom dia. Chamou-me aqui a atenção a entrevista que faz aqui a manchete do I, que ao sábado nos habituou a ter sempre uma entrevista a alguém, uma entrevista de fundo. E hoje eles entrevistam Adriano Moreira, que, quer dizer, como nós já sabíamos e já nos habituou ao longo dos anos, mantém aqui uma capacidade de pensar o país e o mundo impressionante. Por exemplo, alguém que com 92 anos continua a ter esta capacidade de intervenção é sempre de saudar. E ele diz aqui uma série de coisas muito interessantes sobre Portugal, sobre a evolução do país nos últimos tempos, destes anos da Troika. Ele tem aqui uma explicação muito interessante, que é que o Estado está melhor após esta intervenção, mas que nós empobrecemos brutalmente. Quer dizer, que a evolução de Portugal fez-se nesse sentido. E depois faz também aqui Mas quando ele diz empobrecemos, é só em termos económicos ou é mais também em termos de valores, da própria otimismo das pessoas? Eu julgo que, ou seja, ele está a falar mais em termos económicos, mas fala também num empobrecimento, quer dizer, também não vou falar de orgulho da população e também da classe política, porque ele faz aqui uma comparação muito interessante, que é que não gostou de ver, por exemplo, membros do governo a negociar o resgate e a Troika com burocratas europeus, ou seja, diz que os ministros devem estar no Conselho Europeu, que esse é o lugar deles e que é aí que eles devem discutir as circunstâncias e o que se passa em Portugal. E devem impor, e que a expressão aqui exatamente é essa, que eu acho que é muito interessante, que é impor uma regra, que é que o poder da palavra pode vencer a palavra do poder. Ou seja, então que a representação política, no fundo, tem que discutir em pé de igualdade entre os Estados europeus. E é assim que as regras europeias funcionam e é assim que deve ser. Eu acho que esse é um pensamento muito interessante. O governo grego quis fazer, ao contrário de Portugal, que andou a negociar com funcionários da Troika, o governo grego disse não, as nossas reuniões é só ao nível do Conselho Europeu. Exatamente. E Adriano Moreira vir dizer isso também nesta altura, julgo que também não poderá não ser por acaso, e é extremamente interessante quando ele o diz também desta forma. Depois, eu queria destacar... Depois aqui vamos para o Diário de Notícias, Santos Silva, que está em prisão domiciliária, o amigo de José Sócrates. Exatamente, ou seja, é também uma notícia muito relevante, porque ao fim e ao cabo José Sócrates acaba por ser o último dos arguidos do processo a manter-se em prisão preventiva. E isto quer dizer, a decisão de colocar Santos Silva em prisão domiciliária deve-se pelo menos a uma de duas coisas. Pelo menos que o juiz Carlos Alexandre considerou que já não existe nem sequer quer o perigo de fuga, quer o perigo de perturbação do inquérito. Agora, resta saber, e isto é um detalhe muito importante, resta saber se esta decisão teve, não vou dizer como contrapartida, mas resultou de algum tipo de colaboração por parte de Carlos Santos Silva com as autoridades, no fundo, ou seja, se ele terá sido interrogado novamente, se terá prestado novas declarações, se terá revelado novos dados sobre o inquérito que possam ter ajudado o Ministério Público a consolidar a prova sobre este caso. Quer dizer, não quer dizer de alguma forma que ele esteja inocente, também não quer dizer ainda que seja culpado, absolutamente culpado, mas ou seja, é um sinal. E é um sinal que pode ser realmente importante. Agora... Sendo que a notícia foca também o facto de ser uma decisão totalmente inesperada. Quer por parte de Santos Silva, mesmo até da advogada de alguns Santos Silva, que teve de ser assistida devido à surpresa. O Diário de Notícias diz que eles foram apanhados de surpresa durante a visita e que até, quer dizer, a advogada Paula Lourenço tem um problema crónico de saúde, que se terá sentido mal até depois de saber a notícia. Eu julgo que Santos Silva também estaria a passar há muito tempo que pedia também a prisão, a saída da prisão preventiva, porque tem uma filha pequena, tem a família, quer dizer, tem ali algumas dificuldades e não estaria ele próprio muito bem. Agora, resta saber o que vai acontecer depois com o José Sócrates, que apesar julgo que ainda não é conhecida uma decisão, porque os prazos em relação a José Sócrates só terminam a 9 de junho, pelo menos é essa uma comunicação que veio ontem do Conselho Superior de Magistratura. Também relacionado com este caso, é a notícia que vem hoje no Expresso, que um holandês que explica como pôs 2 milhões de euros numa conta ligada ao caso Sócrates. Como é que isto aconteceu? Sim, ou seja, isto é muito interessante, porque nós sabíamos até agora que José Sócrates tinha recebido, teria, aliás, para contas de Santos Silva, na Suíça, teriam transitado 16 milhões de euros de várias origens, de Helder Battaglia, de Joaquim Barroca Rodrigues, que é um dos patrões do Grupo Lena, e também agora, havia um nome aqui de um holandês misterioso,
curioso, Jeroen van Doren. E aqui o Expresso, o Franco e o Miquel Pereira tinham uma investigação conjunta com uma revista holandesa que conseguiram falar com ele, ou seja, conseguiram pela primeira vez obter aqui as explicações do próprio sobre porque fez estas transferências. E o que ele diz é extremamente interessante, porque ele diz que não sabia que tinha feito as transferências para Barroca Rodrigues. Ele achava que tinha feito as transferências para uma conta de um outro português, um Diogo Gaspar Ferreira, que é presidente do Conselho de Administração da Val do Lobo Empreendimentos, que tinha comprado um terreno no Algarve e teriam-lhe pedido para fazer estas transferências. Mas, na verdade, as transferências foram parar a contas de Barroca Rodrigues. Isto é extremamente interessante. Apesar do próprio Diogo Gaspar Ferreira negar esta versão. Mas parece que há cerca de 2 semanas o TCAP também fez buscas em Val do Lobo para tentar esclarecer esta situação. Quer dizer, e o que vai sair daqui também vai ser muito interessante para perceber realmente as circunstâncias destas transferências de dinheiro. Nuno, como último destaque esta manhã, temos o Estado Islâmico, que é um tema que tem sido caro. Sim, tem. Nos últimos meses tem sido bastante caro. Eu ia aqui destacar aqui uma notícia do Público sobre esta consolidação de um domínio nas fronteiras da Síria e do Iraque, não só como as notícias dos últimos dias, que nós temos tido da tomada quer de Ramadi, quer de Palmira, onde existem ruínas históricas de elevado valor com património mundial da humanidade. Isto é importante porquê? Porque nos últimos tempos, desde há cerca quase de um ano, que o Estado Islâmico tem sido diariamente bombardeado pela coligação internacional e, ao mesmo tempo, nos últimos um mês, perdeu Tikrit, que foi a maior derrota imposta pela coligação ocidental e, pelas milícias xiitas, o governo iraquiano, que foi um acontecimento muito importante. Isto é não é uma retaliação, mas, ou seja, o Estado Islâmico está quase a fazer um ano desde que declarou, que se autoproclamou um califado. E eu julgo que isto poderá ser também uma demonstração de força por parte do Estado Islâmico para mostrar que está vivo. Apesar dos bombardeamentos, nós resistimos, nós estamos aqui. E isso é preocupante também. Vamos agora ver o que é que acontece em Palmira, porque eles já em diversas outras localidades destruíram ruínas arqueológicas muito importantes. Resta saber se isto será imediato, porque eles têm uma estratégia também nestas localidades na Síria e no Iraque, que é primeiro saquear. E falar também no Estado Islâmico. Vamos já ao teu livro, que é o que é que os combatentes portugueses deste Estado Islâmico. Em primeiro lugar, acho que a pergunta que qualquer português faz é: por que carga d'água é que portugueses vão para o Estado Islâmico? O que é que os atrai para esta causa? Atrai-os o mesmo que milhares de outros europeus, ou seja, em contas estimativas dizem que há mais de 4.000 ocidentais que foram para a Síria combater pelo Estado Islâmico. As razões variam, como em tudo na vida. Há cerca de 2 anos, quando estes movimentos começaram a aparecer, eles iam até para iam para a Síria combater, na altura ainda não era Estado Islâmico, nesta denominação que conhecemos, mas iam até com um objetivo que era até considerado nobre, que era ajudar os muçulmanos e combater o regime de Bashar al-Assad. Na altura era algo que era apoiado e incentivado pelos países ocidentais, pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Depois, passaram e alguns também já iam com um motivo ideológico, que era estabelecer a criação de um califado. Agora, os motivos individuais é muito complicado de saber. Alguns dizem que foram para ajudar os muçulmanos, outros dizem que foram porque é a tarefa de um muçulmano ajudar a estabelecer um califado, outros Mas como é que eles chegam lá? Como é que eles, se eu agora quisesse ir para o Estado Islâmico, o que é que eu tinha que fazer? Como é que eles são abordados? Como é que eles são contactados? Na internet existem manuais que descrevem exatamente os passos que têm que ser dados para quem quiser juntar-se ao Estado Islâmico, que é algo que é um bocadinho assustador. Depois, é um processo que não é imediato, até é relativamente lento. Há uma abordagem de alguém que já faz parte da organização, quer pessoal, quer através da internet. Muitas vezes eles usam o Facebook, o Twitter como ferramenta não só de propaganda, mas também de recrutamento. Conseguem chegar a pessoas que identificam que têm ali assim, alguma fragilidade, alguma carência, algo que lhes falta na vida, porque muitas vezes miúdos jovens que estão revoltados com a vida em sociedade, não têm perspectivas de futuro, ou seja, há aqui uma conjugação de fatores, não é só a exclusão social por si só não leva ninguém a combater para fazer a jihad.
há a exclusão social, mas depois também há uma utilização, se quisermos, política, de um elemento religioso que leva as pessoas a seguirem este caminho e a juntarem-se a uma causa. E como é que tu chegaste à fala com estes, à fala ou ao contacto, no fundo, por escrito, presumo eu, com os combatentes? Pela internet, primeiro pela internet, depois por telefone, mas sobretudo pela internet, porque exatamente eles usam o Facebook e as redes sociais, que é uma característica muito interessante do Estado Islâmico, que é que eles conseguiram perceber que estas ferramentas podem ser usadas com vários objetivos. Por um lado, espalhar a mensagem. Por outro lado, recrutar novas pessoas, além de manter o contacto com amigos que deixaram para trás, com família, etc. Mas também abre-lhes ali uma porta para serem abordados, quer por jornalistas, investigadores, recolher informações. E eu fui assim, quer dizer, então, primeiro encontrá-los. E como é que as famílias portuguesas cá e os amigos cá, ao tomarem conhecimento que os familiares estão no Estado Islâmico, como é que eles reagem? Tiveste algum feedback? É muito complicado. Primeiro porque as famílias, a maior parte delas não sabia. Só soube muito tempo depois de eles lá estarem, alguns há um ano, já estavam há um ano na Síria, eles diziam que podiam, telefonavam muitas vezes, diziam que estavam na Turquia a fazer trabalho humanitário, ou seja, eles não diziam às famílias, olha, vou ali para a Síria para juntar-me ao Estado Islâmico. Não, diriam que iam para a Turquia, fazer trabalho humanitário, ajudar os muçulmanos e tal, mas depois as famílias acabaram por se perceber e por saber. E foi para eles um choque, porque muitas delas, quer dizer, não criaram os filhos assim, criaram os filhos, entre muitas delas católicas, dentro da religião católica, com uma educação religiosa, e ficaram extremamente surpreendidas e é uma dor para as famílias realmente saber que os filhos estão na situação em questão e não percebem. Não percebem, não percebem o que é que aconteceu porque não reconhecem, em parte não reconhecem os filhos que criaram e que estão neste momento na Síria. Uns já morreram, outros não. Muito obrigado por ter estado connosco nesta revista de imprensa. Nuno Tiago Pinto, autor então dos combatentes portugueses do Estado Islâmico. Nós voltamos a atualizar as notícias quando forem 11 horas. Desejo-lhe um muito bom dia.